Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Seguimos com a nossa exposição no livro de Atos dos Apóstolos, já bastante próximos da conclusão desse livro maravilhoso, que conta a história dos primeiros anos da Igreja de Cristo. Nós vamos ler todo o capítulo, a partir do verso de número 1 até o verso 32. Atos 26, do verso de número 1 ao verso 32. Assim diz a santa palavra do nosso Deus. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer,
e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: Estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que, por pouco ou muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura, levantou-se o rei, e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e, havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então, Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Essa é a palavra do nosso Deus. Oremos. Santo Deus, bendito e eterno Pai celestial, estamos diante da Tua santa palavra, das Sagradas Escrituras, que nos revelam a Cristo Jesus, o Teu Filho unigênito, nosso Redentor, e a Sua obra redentora por nós. E diante das Sagradas Escrituras, ó Pai, inerrantes, infalíveis, suficientes para as nossas vidas e inspiradas pelo Teu Espírito Santo, rogamos, Senhor, que nos ajudes a compreender a Tua palavra, que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou cada autor dos livros bíblicos, que ele ilumine as nossas mentes para que possamos compreender as Tuas verdades, para que possamos aplicá-las às nossas vidas e colocarmos em prática, para a honra e glória do Teu nome. Que os nossos olhos estejam desvendados, ó Deus, e limpos para que possamos enxergar as realidades do Teu reino. Oramos assim, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Crianças, atenção para o desenho que eu vou pedir para vocês. Vocês vão desenhar um fogão com duas bocas acesas. Um fogão com duas bocas com o fogo ligado, o fogo aceso. Sobre uma boca, vocês vão desenhar um pedaço de manteiga se derretendo, e sobre a outra boca do fogão, um ovo sendo fritado. Então, eu vou repetir aqui: um fogão, duas bocas acesas, sobre uma boca uma manteiga sendo derretida, e sobre a outra um ovo sendo fritado. E depois do culto vocês tragam os desenhos para mim que eu quero ver. Você já deve ter ouvido as seguintes frases. Vou citar aqui 3 frases parecidas. A mesma água fervente que amolece a batata também torna o ovo duro. Outra frase: o mesmo sol que derrete a manteiga endurece o barro. E essa frase dizem que é um provérbio indiano. E outra frase também, conforme o desenho das crianças: o mesmo fogo que derrete a manteiga endurece o ovo. Essas frases populares costumam ser usadas como figuras de linguagem para ilustrar o fato de que as pessoas reagem de maneira diferente às circunstâncias da vida. O mesmo acontecimento pode levar os indivíduos a reações diferentes, a comportamentos diferentes. Não são as circunstâncias externas que moldam as pessoas, mas o que há dentro delas. É isso que está por trás dessas frases populares. O livro de Atos nos mostra as diferentes reações de muitos ouvintes à mensagem do Evangelho. Uns creem e se rendem ao senhorio de Cristo. Outros rejeitam a mesma mensagem.
Parte dos judeus creu na pregação apostólica, no testemunho que eles deram a respeito de Cristo. Outra parte rejeitou e passou a perseguir os convertidos. Quando Paulo anunciou a Jesus e a ressurreição aos cidadãos de Atenas, Lucas, o autor de Atos, registra que alguns zombaram. Outros disseram que queriam ouvi-lo em outra ocasião. E outros ainda creram. A mesma palavra amolece o coração de uns e endurece o coração de outros. A parábola do semeador, contada por Jesus, também ilustra as diferentes reações dos ouvintes à mensagem sobre o reino de Deus. Alguns ouvem a palavra, vem o maligno e a arrebata dos seus corações. Essa é a semente que foi comida pelas aves. Outros recebem a palavra com alegria, mas rapidamente se escandalizam quando chega a angústia ou a perseguição. Essa é a semente lançada em solo rochoso. Outros ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a preocupação com as riquezas sufocam a palavra. Essa é a semente lançada entre espinhos. Outros ouvem a palavra, compreendem e frutificam. Essa é a semente lançada em boa terra. A proposição que nós queremos fazer, à luz do capítulo lido hoje, é esta: como a pregação do Evangelho provoca respostas diferentes por parte dos eleitos, dos falsos sábios e dos quase cristãos. E nós veremos essas respostas, essas reações diferentes em 3 aspectos ou 3 pontos. Em primeiro lugar, nós veremos o evangelho que transforma inimigos de Cristo em servos dele. Em segundo lugar, veremos o evangelho que capacita os eleitos a serem testemunhas de Cristo. E em terceiro lugar, veremos o evangelho que confunde os falsos sábios e os quase cristãos. Vamos seguir, então, meditando à luz do capítulo 26 de Atos. Veremos, primeiramente, o evangelho que transforma inimigos de Cristo em servos dele. Essa verdade está estampada do versículo de número 1 até o versículo 15. Nos últimos sermões, em Atos, desde o capítulo 21, nós temos visto a prisão de Paulo e os seus desdobramentos por causa da pregação do Evangelho. Ele já se encontrava preso há 2 anos, há bastante tempo já. E em todas as ocasiões nas quais ele pôde se pronunciar publicamente, seja em sua defesa perante os judeus, seja perante o governador Félix, seja perante Pórcio Festo, seja agora perante Agripa II e Berenice, Paulo aproveitou todas essas oportunidades para anunciar as boas novas da salvação. Ele falou sobre a vinda do reino de Deus, a morte e a ressurreição de Jesus, a necessidade de arrependimento e fé em Cristo Jesus, sobre a justiça e o juízo final. No sermão do último domingo, o reverendo Biso nos expôs a defesa de Paulo perante Festo, o novo governador da Judéia. E este, Festo, leva o caso do apóstolo ao rei Agripa II. Festo queria um parecer do rei Agripa II a respeito da situação de Paulo. Foi lembrado que Agripa II veio de uma linhagem de reis ímpios, inimigos do povo de Deus. Ele era filho de Herodes Agripa I, aquele que condenou Tiago à morte e colocou Pedro na prisão, conforme é relatado no capítulo 12 de Atos. E ele era também bisneto de Herodes o Grande, aquele que tentou matar a Jesus quando bebê. Agripa II era judeu em parte, por isso ele era especialista em assuntos judaicos, como Paulo destaca no verso de número 3. És versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Ele e Berenice eram irmãos, e alguns historiadores suspeitam que eles mantinham uma relação incestuosa. Agora,
perante Festo, Agripa II e Berenice, Paulo tem uma nova oportunidade de se defender, de narrar parte da sua história, da sua conversão e de pregar o evangelho perante esses poderosos. Ele lembra que desde a infância foi instruído segundo a seita mais severa do judaísmo àquela época, a seita dos fariseus, tendo se tornado um ferrenho inimigo de Jesus e dos seus discípulos, recebendo carta branca, recebendo plenos poderes dos sumos sacerdotes para prender os cristãos, para persegui-los, e ele concordava com a matança deles, como ele concordou, por exemplo, com o martírio de Estevão. Ele era um fariseu sangue no olho, ele respirava ódio e ameaças contra os cristãos. Como todo bom fariseu, Saulo cria na ressurreição, como ele coloca no verso de número 8. Nós sabemos que os saduceus negavam a ressurreição, mas os fariseus criam nela. E, como todo bom fariseu, Paulo tinha esperança na ressurreição dos mortos. Mas, paradoxalmente, Paulo lutava contra o próprio Cristo ressurreto. Até que, naquela viagem a Damasco, o Cristo ressurreto, então, lhe apareceu com toda a sua glória, numa luz mais brilhante que o sol, que o deixou cego e o derrubou. E então, ele é confrontado pelo próprio Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, conforme ele relata no verso de número 14. É interessante essa expressão que Paulo relata nesse registro, nessa narrativa dele a respeito da sua conversão perante Agripa II, e nós temos algumas outras traduções interessantes dessa expressão no final do verso 14. Por exemplo, a Nova Almeida atualizada traduz da seguinte forma: é duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Já a Bíblia Pastoral traduz essa expressão da seguinte forma: é duro você se revoltar contra o ferrão. O aguilhão era uma vara comprida, em cuja extremidade inferior havia uma ponta afiada de metal, e ela era usada para estimular ou ferir o boi, para que o boi continuasse a arar a terra ou para mover o moinho. O aguilhão, portanto, era um instrumento usado para que o boi não parasse de trabalhar e para que ele executasse aquela função para a qual ele foi colocado na terra. Se o boi recalcitrasse, ou seja, se ele desse um coice contra o aguilhão, ele só se machucava a si mesmo. E essa expressão também se tornou proverbial entre os gregos, se tornou uma expressão popular naquela época para falar a respeito de resistências inúteis. O que Jesus disse ao fariseu Saulo de Tarso é que não adiantaria ele lutar contra o Senhor, não adiantaria ele perseguir a Jesus, seria uma resistência inútil. Ele deveria se render ao domínio de Cristo. Essa palavra de Jesus a Paulo, dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões, duro é para ti dar coices contra os aguilhões. Essa palavra nos traz à memória um importante ensino bíblico relacionado à doutrina da salvação, que é muito cara a nós reformados, que é o ensino a respeito da graça irresistível ou da vocação eficaz. Incontáveis textos bíblicos apontam para a realidade da graça irresistível, dessa graça especial de Deus, contra a qual nós eleitos do Senhor, não podemos resistir, não podemos recalcitrar. Por exemplo, Atos, capítulo 13, verso 48. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Romanos, capítulo 8, verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
2 Tessalonicenses 2, verso 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. E vários outros versículos bíblicos que falam sobre a doutrina da eleição e da graça irresistível. A Confissão de Fé de Westminster, ao tratar sobre a vocação eficaz, no seu capítulo 10, afirma que todos aqueles que Deus predestinou para a vida eterna, no tempo por Ele determinado e aceito, são chamados eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e de morte em que estão por natureza e transpondo-os para a graça e salvação. E Ele faz isso iluminando as suas mentes, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, removendo-lhes os corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e atraindo-os a Cristo. Naquela viagem a Damasco, Saulo experimentou essa graça irresistível e, finalmente, se rendeu ao senhorio de Cristo. Ele creu no seu coração e confessou a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E a partir desse primeiro ponto e dessa importante realidade bíblica a respeito da graça irresistível ou do chamado eficaz de Deus, nós tiramos uma importante aplicação. Você crê que Cristo é poderoso para transformar os seus inimigos em crentes e servos dele? Você crê no poder do Evangelho para converter os maiores incrédulos, os pecadores mais sórdidos? Você duvida que Jesus pode converter um terrorista do Hamas, ou da Al-Qaeda, ou de outra organização terrorista? Você crê que Jesus pode converter um integrante de uma das facções criminosas conhecidas aqui no nosso país? Ou aquele seu familiar com o coração mais endurecido, aquele seu familiar mais resistente, mais incrédulo, que se opõe com mais vigor à mensagem do Evangelho? Você duvida do poder de Cristo para converter esse coração? Se ele for um eleito do Senhor, no tempo e no modo determinados por Deus, ele se renderá a Cristo. Ele não poderá recalcitrar contra o aguilhão durante toda a sua vida. Por isso, querido irmão, querida irmã, não desista de orar pela conversão dos pecadores e de pregar-lhes o Evangelho. Persista, seja o seu parente, seja o seu vizinho, seja um colega de trabalho, seja um povo não alcançado, uma nação ainda não alcançada pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Continue orando e anunciando as boas novas da salvação, porque Cristo tem poder para mudar os corações, para transformar os piores inimigos dele em discípulos, em servos e ministros dele, como ele fez na vida de Saulo de Tarso. Em segundo lugar, nós passamos a ver agora do verso 16 ao verso 23, o evangelho que capacita os eleitos a serem testemunhas de Cristo. Paulo prossegue com seu testemunho, com a sua defesa, relatando que, após ouvir do próprio Cristo que seria totalmente inútil lutar contra ele, o Senhor lhe revela a missão para a qual ele estava sendo chamado. Cristo o estava designando para se tornar ministro e testemunha, para levar a mensagem do Evangelho a judeus e gentios. O chamado de Paulo, conforme nós vemos nos versos 17 e 18, é descrito por meio de expressões bíblicas que caracterizam outras importantes missões proféticas. Cristo fala a Paulo nos versos 17 e 18 da seguinte forma:
Na verdade, vamos voltar para o verso 16, do verso 16 ao 18. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque para isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O chamado de Cristo ao apóstolo Paulo, a Saulo de Tarso, que havia acabado de se render a Jesus, é bastante semelhante a outras designações proféticas que nós vemos nas Sagradas Escrituras, como, por exemplo, a de Isaías, cujo chamado também prefigurava, apontava para o próprio chamado do Messias, o envio do Messias, de Jesus, para ser o próprio profeta de Deus a todos, para o exercício do seu ofício profético nesta terra. Essas palavras guardam relação com o chamado do servo do Senhor, conforme está em Isaías capítulo 42, versos 6 e 7. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Paulo seria, portanto, um instrumento nas mãos de Cristo para anunciar a chegada do reino de Deus e a redenção a inúmeros povos, não só a judeus, mas também a gentios. Por meio do testemunho desse servo e na dependência e sob o poder do Espírito Santo, muitos seriam curados da sua cegueira espiritual, deixariam as trevas e viriam para a luz do Senhor. Seriam resgatados do domínio de Satanás e transportados para o reino de Cristo, recebendo o perdão dos seus pecados. E o apóstolo dos gentios cumpriu cabalmente essa missão, tendo suportado toda sorte de aflições e perseguições, a fim de levar a mensagem do reino a muitos povos. Como ele mesmo lembrou aos coríntios, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 1, no verso 2, texto que nós lemos hoje na nossa leitura alternada, ele decidiu nada saber entre eles, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo destacou que tudo que Moisés e os profetas anunciaram, ou seja, que todo o Antigo Testamento se cumpriu na pessoa e na obra de Cristo, no seu sofrimento, na sua morte e na sua ressurreição. É isso que ele fala ali nos versos 22 e 23. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Era para anunciar essa mensagem que Paulo havia sido chamado pelo próprio Cristo, ali naquela estrada rumo a Damasco. E foi por causa da pregação do Evangelho, foi por causa dessa verdade que ele anunciava, que Paulo passou a ser perseguido pelos judeus, foi preso em Jerusalém, conforme estava relatado no capítulo 21, e naqueles últimos 2 anos ele se encontrava encarcerado. Era por causa da mensagem do Evangelho. Cristo não apenas converte os seus eleitos, mas ele também os capacita para o cumprimento da missão, para serem testemunhas dele, a fim de que outros eleitos também sejam alcançados pela pregação do Evangelho. Nós vemos aqui um eco de Atos capítulo 1, verso 8,
que é o versículo-chave que resume todo este belo livro. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse é o versículo resumo do livro de Atos dos Apóstolos. E nós vemos aqui, nesse comissionamento de Cristo a Paulo, um eco desse versículo. Jesus derrama o seu Espírito Santo sobre os discípulos, dando-lhes poder para serem testemunhas em todos os lugares, até os confins da terra. John Stott afirma que o cristianismo bíblico não é uma religião escapista, mas uma força explosiva que nos empurra para o mundo a fim de testemunhar e servir. É para isso que Cristo nos chamou, não para nos isolarmos dentro das quatro paredes do templo, não para vivermos apenas para a nossa própria manutenção como igreja, mas para levarmos a semente preciosa do Evangelho, a mensagem do reino de Deus a tantos perdidos, a tantos eleitos que ainda jazem nas trevas, que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados, a fim de que se convertam a Ele. Esse é o chamado de Cristo para nós, como igreja. Em 14 de outubro de 1855, o Dr. Charles Hodge, conhecido teólogo sistemático e professor do seminário de Princeton, nos Estados Unidos, pregou um sermão sobre missões. E esse sermão tocou profundamente no coração de um dos seus alunos naquele seminário. Esse aluno ainda estava no primeiro semestre do seu curso. Ele havia acabado de entrar para aquele seminário. E, após ouvir aquela mensagem do Dr. Hodge, ele entendeu que Cristo estava chamando a pregar o Evangelho a outros povos, que Cristo estava chamando a sair dos Estados Unidos e a ir para uma outra nação falar da palavra de Deus. E após terminar o curso no seminário de Princeton, com seu coração aquecido por missões, aquele jovem tomou a firme decisão de ir para o Brasil, para o nosso país. Quando alguém tentou demovê-lo da ideia de vir para o nosso país, considerado por muitos como um lugar inóspito e sem futuro, aquele jovem respondeu: a única segurança está na submissão à vontade e aos propósitos de Deus. Sob a direção de Deus, o lugar de perigo é o lugar de segurança. E sem a sua presença, nenhum abrigo é seguro. E com essa fé, aquele jovem, em 18 de junho de 1859, embarcou num navio rumo ao Brasil, tendo chegado ao Rio de Janeiro quase 2 meses depois, para aqui pregar o Evangelho. O nome desse jovem era Ashbel Green Simonton, o fundador do presbiterianismo no Brasil. Deus usou a vida desse jovem, Deus despertou o coração dele a partir de um sermão do Dr. Charles Hodge e foi trabalhando no seu coração para que ele viesse ao Brasil trazer a mensagem do Evangelho. E nós, que aqui estamos hoje, pela graça de Deus, somos frutos desse trabalho. Você tem a consciência de que Cristo o chamou e o capacita para ser testemunha dele? Que levar a mensagem do Evangelho aos perdidos não é uma opção, mas um dever? Muitos de nós, reformados, calvinistas, nós nos orgulhamos da nossa teologia correta. Nós estufamos o peito para dizer que temos uma doutrina saudável, que somos ortodoxos, que a nossa doutrina é totalmente correta. Mas será que nós temos levado a sério a missão de Deus? Ou nós estamos confortáveis no nosso gueto teológico e eclesiástico? Nós precisamos nos lembrar, queridos, de que uma ortodoxia estéril, uma ortodoxia infrutífera, não agrada a Deus. Ter uma doutrina correta é importantíssimo, sim,
mas ela deve vir acompanhada de uma prática correta. E a prática correta envolve a missão. Alguns são chamados para missões transculturais, outros não. Alguns irão pregar o evangelho ali na Itália, outros podem ir para o Nepal ou para outro país. Alguns irão atravessar o oceano e pregarão o evangelho a outros povos. Outros podem apenas atravessar uma rua, uma quadra ou um corredor da repartição onde trabalha e compartilhar as boas novas da salvação com seu colega de trabalho, com o seu parente ou com o seu vizinho. De diferentes modos, queridos, nós podemos e devemos praticar a missão de Deus, a evangelização. Onde quer que Deus nos tenha colocado, somos comissionados para levar a luz de Cristo. E em terceiro lugar, nós veremos agora o evangelho que confunde os falsos sábios e os quase cristãos. E essa realidade está exposta do verso 24 ao 32. Nós vemos, a partir do verso 24, que o discurso de Paulo foi interrompido por Festo, que o chamou de louco. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar, o teu muito saber te enlouqueceu. Os gregos e romanos estavam acostumados a muitos deuses e religiões, mas, como o próprio apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios na sua primeira carta, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. A mensagem do Cristo crucificado e ressurreto é uma insanidade para os réprobos. Paulo, então, responde a Festo que, pelo contrário, ele não estava louco, mas proferia palavras de verdadeira sabedoria. Não a sabedoria deste século ou a dos poderosos da época, mas a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. 1 Coríntios 2, versos 6 e 7. Era segundo a sabedoria de Deus que Paulo proferia estas palavras, e não segundo a sabedoria deste mundo. E então o apóstolo Paulo se volta ao rei Agripa II, conhecedor dos assuntos e da teologia judaica, e assegura que a morte e a ressurreição de Cristo não eram coisas ocultas, eram fatos amplamente conhecidos na Judéia. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, manifestou-se aos discípulos e depois, conforme Paulo registra em 1 Coríntios 15, do verso 3 ao 6, foi visto por mais de 500 irmãos. Houve muitas testemunhas oculares do Cristo ressurreto. Portanto, o que Paulo anunciava não era nenhum delírio, não era fake news, era a pura e plena verdade de Deus. Aquilo que ele próprio havia visto, Cristo ressurreto, no caminho para Damasco, aquilo que os discípulos originais, os primeiros discípulos haviam visto, Jesus ressuscitado, aqueles mais de 500 irmãos a quem ele se manifestou. Era essa verdade que Paulo anunciava. Ele não estava louco, ele não estava anunciando nenhuma mentira, nenhuma lenda. E o rei Agripa, ao ser confrontado com a mensagem das Escrituras, responde a Paulo com essa declaração irônica, que está registrada no verso 28. Por pouco me persuades a me fazer cristão. Mas Paulo responde e conclui a sua defesa com uma oração, rogando a Deus que permita que todos os seus ouvintes se convertam a Cristo, assim como ele se converteu. Paulo ora e pede a Deus para que todos aqueles que ouviam a sua defesa e o anúncio do Evangelho não permaneçam como ímpios, como incrédulos, ou como alguém que quase se tornou um cristão, mas para que se tornem crentes de verdade,
para que se rendam ao senhorio de Cristo. Paulo, por meio dessa oração, concluindo a sua manifestação, demonstra amor pelos perdidos. As reações de Festo e de Agripa II à pregação paulina mostram que o evangelho confunde os réprobos. Uns se passam por falsos sábios, como Festo, e dizem que a mensagem do evangelho é loucura. Outros se tornam quase cristãos, como Agripa II declara. Estes podem até gostar e assimilar intelectualmente a mensagem das Escrituras, como Agripa II, que era conhecedor do Antigo Testamento, que conhecia Moisés e os profetas. Existem muitos que ouvem a pregação da palavra de Deus, que conhecem as Sagradas Escrituras, que podem até gostar da Bíblia. Talvez muitos já tenham dito a você, a Bíblia é um livro muito belo, é um livro de muita sabedoria, é um livro do qual eu extraio lições para viver uma vida melhor. Mas, sem a ação regeneradora do Espírito Santo nos seus corações, eles permanecerão endurecidos e não se submeterão a Cristo. Eles permanecerão como quase cristãos, se o Espírito Santo não os converter. E o destino dos quase cristãos também é um inferno. Somente com a iluminação do Espírito Santo é possível crer de todo o coração no Evangelho, como nós também vimos na leitura alternada em 1 Coríntios 2. É por isso que o homem natural, como escreveu o apóstolo Paulo, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Aquele que não foi regenerado, aquele que não nasceu de novo, aquele que não teve em seu coração essa operação milagrosa do Espírito Santo, ele não pode, por sua própria capacidade, crer na mensagem do Evangelho. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4, ele declara que se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Essa é a trágica condição dos falsos sábios e dos quase cristãos, cegueira espiritual. Somente pelo Espírito de Deus é que eles podem ser curados da sua cegueira, que eles podem sair desse estado de morte espiritual para uma nova vida com Cristo. Somente por meio da ação do Espírito Santo nos seus corações, para que eles vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo e possam crer nele. E aqui uma aplicação para fecharmos este ponto e partirmos para a conclusão da nossa meditação. Você crê verdadeiramente no Evangelho ou você é um quase cristão? Talvez você frequente a igreja há muitos anos, talvez você conheça a Bíblia, talvez você já tenha ouvido incontáveis sermões, talvez você goste de viver entre os crentes, mas pode ser que ainda esteja vivendo como Agripa II. Conhece de ouvir falar a mensagem do Evangelho, conhece intelectualmente a Bíblia, mas essa mensagem do Evangelho ainda não transformou o seu coração. Pode ser que a mensagem da cruz ainda não tenha mudado a sua vida, e você continua em desobediência a Cristo, morto nos seus delitos e pecados, em inimizade contra Deus. E se você está nessa condição, o seu destino é o inferno. Você é chamado a um autoexame da sua condição espiritual. Se essa é a sua situação, você precisa se arrepender dos seus pecados. Peça ao Espírito de Deus que sonde o seu coração. Se você ainda é um quase crente, eu rogo ao Senhor, de coração, com todo amor, eu rogo ao Senhor que o quebrante ainda hoje, que transforme a sua mente e o seu coração,
e que você se converta genuinamente a Cristo. A mesma água fervente que amolece a batata também torna o ovo duro. O mesmo sol que derrete a manteiga endurece o barro. A mensagem da cruz de Cristo está sendo anunciada e os seus ouvintes reagem a ela de maneiras diferentes. Os eleitos, regenerados pelo Espírito, respondem com arrependimento e fé, submetendo-se ao governo de Cristo. Os réprobos a rejeitam, permanecendo em rebeldia contra Deus. Uns alegam que essa mensagem é loucura, é delírio. Outros quase são persuadidos a se tornarem cristãos. E ainda há também aqueles que reagem com total indiferença. No dia final, quando Cristo voltar e julgar a toda a humanidade, os que confiaram nele entrarão no gozo eterno e desfrutarão dos novos céus, da nova terra e da nova Jerusalém. Viverão eternamente com Cristo. Os que o rejeitaram serão lançados no lago de fogo e enxofre, e ali serão atormentados para todo sempre. Onde você quer passar a eternidade? Oremos. Santo Deus, bendito Pai Celestial, somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Somos gratos a Ti porque aprove ao Senhor revelar a nós a Tua pessoa, o Teu caráter, as Tuas obras, o Teu pacto de graça, a redenção que nos deste gratuitamente por meio do sangue do Teu Filho Jesus. Te agradecemos, ó Pai, porque ao abrirmos e meditarmos no livro sagrado, podemos conhecer ao Senhor e conhecer tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação e para vivermos uma vida agradável a Ti. E a minha súplica, ó Pai, é que o Teu Espírito Santo trabalhe nos corações de cada um dos que estão aqui presentes. Se há alguém aqui em nosso meio, ó Pai, que ainda não se converteu a Cristo, que o Teu Espírito opere nesse coração milagre da conversão, que ele se renda a Jesus, que ele pare de recalcitrar contra os aguilhões e que ele creia no seu coração e confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador. E nós que já cremos, que já nos rendemos a Cristo e que professamos publicamente a nossa fé, que sejamos a cada dia revigorados nessa fé, fortalecidos, alimentados na Tua palavra e que possamos crescer em santidade e piedade. Nós Te suplicamos estas coisas, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, o nosso mediador. Amém.